Olá, bom dia. 11 de setembro de 2020, esse é o Hora Marcada de hoje. Nosso convite para você que está nos assistindo agora pelas redes sociais ou hoje ao vivo também pela TV Gazeta 19.1 de Cuiabá, Mato Grosso. Eu sou Benival Futuro, tenho o prazer de dividir esse espaço com você, com meus amigos que estão aqui agora na bancada conosco para debater o dia de hoje. Enoque Cavalcante, bom dia, José Menezes. E Bom nosso dia. convidado fala conosco de Alagoas, já já eu apresento para vocês. Bom dia, Enoque. Bom dia, Zerival. Bom dia ao professor Menezes, nordestino, né? Cuiabano virou nordestino. Prazer estar com você. Exatamente. Nosso convidado cuiabano, hoje morando no Alagoas, e eu já já apresento ele para que vocês possam conhecer. Mas antes, trazendo aqui um breve comentário sobre o programa, o Hora Marcada. Acontece 100% via internet. Nós estamos sendo transmitidos, como eu falei, pelas redes sociais, todos os dias, às 7 horas da manhã. Você é nosso convidado para vir conosco aqui, saber das notícias, os comentários sobre essas notícias do Brasil, do estado de Mato Grosso, né? E assim por diante. E principalmente, sempre com uma entrevista marcante, interessante e relevante para a nossa comunidade. Agora, então, eu vou perguntar para Enoque Cavalcante o que tem de notícia, o que tem destaque hoje, para que você possa apresentar para o nosso telespectador sobre a política ou aquilo que é em evidência no estado de Mato Grosso. Zerival, meus caros internautas, primeiro o prazer de estar fazendo esse jornalismo, né, via internet, dinâmico, que nos permite aqui, em Cuiabá, com esses novos programas de streaming, conversar com o nosso companheiro lá em Maceió, no Alagoas, instantaneamente, e trazendo mais informação para o público de Cuiabá, de todo o Mato Grosso e do Brasil, né? Porque o Zé Menezes, ele tem aquela sua galera que o segue aonde ele for, então, de repente, nós vamos estar sendo vistos também em outras regiões do Brasil. Mas hoje aqui, a gente está entrando no final de semana ao decisivo da definição dos partidos com relação à eleição que se aproxima. Em Mato Grosso teremos uma eleição para senador, só em Mato Grosso vai acontecer isso, e senador ou senadora, né? Apesar de não termos até agora muitas mulheres aparecendo, só tem uma mulher na disputa, que é a Coronel Fernanda, apoiada diretamente pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. E os outros partidos também estarão na disputa pelas prefeituras. Vereadores e prefeitos de todo o Mato Grosso vão renovar ou iniciar seus mandatos a partir do 1º de janeiro do ano que vem. Em Cuiabá, a novidade de ontem para hoje foi a unificação de duas campanhas. A campanha da Gisela Simona, que é uma suplente de deputado federal, muito votada, do PROS, iniciou sua carreira política despontando aqui em Cuiabá, sendo a mais votada em Cuiabá entre os candidatos a federal. E ela está se unindo com o maestro Fabrício Carvalho, do PDT. Então, PROS e PDT marcham juntos. Essa é a surpresa. A gente vai ficar aqui na expectativa entre hoje e amanhã para saber. O DEM vai realmente lançar a candidatura de Fábio Garcia para a disputa da prefeitura? E só amanhã, só na reta final, depois de longas expectativas, vamos definir. Emanuel Pinheiro vai disputar a reeleição em Cuiabá? Os números das pesquisas, como nós falamos ontem, favorecem o Emanuel. Mas tem toda uma campanha aí em cima do paletó, do dinheiro caindo e tal. E a expectativa é grande, ele se guardou até esse momento final. E tem outra novidade, como nós já destacamos ontem. Emanuel Pinheiro pode marcar um feito inédito junto com seu filho aqui na política de Mato Grosso e até do Brasil, disputando uma eleição ao mesmo tempo para prefeito de Cuiabá pelo MDB, enquanto seu filho pode vir a disputar, vai depender da convenção,
a eleição para prefeito de Varza Grande pelo PTB. E os dois apoiando, pelo que a gente analisa, Carlos Fávaro para o Senado. Então, são os candidatos da metrópole cuiabana apoiando para o Senado um candidato bastante identificado com o agronegócio. É uma aproximação aí que nós vamos ver os resultados disso. Então, de hoje para segunda-feira, o assunto é política, o assunto são as convenções, e vamos ver o que acontece. Ontem, o DEM, lá em Varza Grande, já consagrou a candidatura do Calil Baracate para prefeito. Bom, Enoque, excelente. Traz aí bastante novidades e é como você comentou, né? Daqui para frente, muitas mudanças, uniões diversas. Então, como essa que você comentou agora, Calil Baracate em Varza Grande também apoiado, provavelmente pelos campos. É uma situação que a gente ainda não tinha visto ainda nesse sentido, né? Mas vamos ver, vamos aguardar mais um pouquinho para que a gente possa não só debater, discutir, mas recebê-los aqui também no Hora Marcada para debater as propostas políticas que terão tanto na capital Cuiabá, Várzea Grande, nas principais cidades do estado de Mato Grosso. E o Hora Marcada está aqui para isso, né? Para a gente saber do que pode acontecer, do que vem pela frente. Um detalhe que eu posso acrescentar é o seguinte aqui: as lideranças políticas, os chamados caciques políticos, continuam, né, reinando. Os partidos perdem um pouco de importância. Vejam só, como eu falei aqui, o caso do Emanuel Pinheiro. O candidato do partido dele lá em Varza Grande é o Calil. Correto. Ele não vai apoiar o Calil, ele vai apoiar o filho, que é do PTB. Então, se tudo der certo para o Emanuel, ele desponta como um dos caciques da política em Mato Grosso. Inclusive, se desligando aí dessa influência dos campos, porque ele sempre teve uma ligação com os campos. Ele, então, agora vai procurar uma ligação com o agronegócio, com o Fávaro, que, por sua vez, né, também de uma maneira inusitada, virou o atual senador biônico aí por uma decisão liminar do Dias Toffoli lá no STF. Então, já dá um bom dia para o amigo do Carlos Dias. Existe muita coisa a se revelar na política. Correto. Zé Carlos Dias chegando aqui, entrando no ar direto. Para os amigos que estão agora nos acompanhando, vocês têm aí um diferencial do programa Hora Marcada, que é exatamente isso. Eu estou em Várzea Grande, o Enoque na capital Cuiabá, o Zé Carlos Dias em Tangará e o professor José Menezes em Alagoas. Essa, vamos falar assim, as questões voltadas hoje ao novo normal, se assim podemos dizer, o nome dado para a nova situação que nós vivemos, atualmente falando de pandemia e assim por diante. Eu vou já aguardar a entrada do José enquanto ele se prepara ali para a gente bater esse papo. E algo mais ao comentar aí, Enoque, sobre essas evidências, sobre essas notícias. Vou até já adiantar para você, o Factual também traz aí algumas novidades. Fale aí do Factual, vamos ver. Vou trazer aqui rapidinho o site Mato Factual. Grosso é o estado dos sites, são muitos sites. Exatamente. O Factual é nosso parceiro principal, é ele que transmite ao vivo também em seu site hoje o nosso programa. E ele fala aqui também de algumas discussões envolvendo um desembargador do estado do Mato Grosso que tem um divórcio milionário, a questão da picada de cobra de uma MET aqui no estado de Mato Grosso e que se tornou notícia nacional. Ela, inclusive, agora reclama de pessoas que estão fazendo pedido de dinheiro em seu nome. Tá? Então, é importante destacar isso. Ela trouxe não só uma denúncia, mas também um aviso, uma advertência para as pessoas tomarem cuidado com essa situação de pedido de dinheiro em nome dela. E também aí as principais notícias da política do Estado, referente ao governo do Estado, a Prefeitura do Estado, a Prefeitura de Cuiabá e também o governo do Estado de Mato Grosso, com bastante coisas interessantes. Nosso convite para você também, acessar o factual.com.br e acompanhar. E nós estamos aqui para assistir, para acompanhar. É só acessar essa aba e você já está ao vivo conosco, acompanhando
ou no Factual, o programa Hora Marcada. Meus amigos, então, estou aguardando o José Dias entrar aqui para a gente ter a participação direto de Tangará, o José Dias da Band FM Tangará. José, a hora que você estiver disponível, nós estamos aqui à disposição, tá bom? E já apresentar o nosso convidado de hoje para que vocês possam conhecer e a gente já começar a fazer um bate-papo com ele e trocarmos ideia com o José Menezes, para que vocês possam conhecê-lo. O José Menezes Gomes, formado em Economia pela UFMT, mestre em Economia pela Universidade Geral de Campo Grande, doutor pela USP e também doutor pela Universidade Federal de Pernambuco. Hoje é professor coordenador da Universidade Federal de Alagoas e coordenador do Observatório de Políticas Públicas. Então esse é o nosso convidado de hoje, economista, e do qual nós vamos debater e dialogar aqui sobre o BEMAT e a dívida pública que acabou ficando com o Estado, né? Que acabou isso se permanecendo conosco. Vamos então dar boa-vinda, professor José Menezes. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Bom dia, é um prazer muito grande estar falando com o Mato Grosso, e eu estava falando até antes de começar que hoje à noite, eu inclusive sonhei que estava em Cuiabá. Olha que beleza, né? Então, pronto. Eu acho que era a expectativa da nossa palestra de hoje, né, do nosso bate-papo por aqui. E já vou te fazer uma pergunta que talvez vai deixar o nosso público aqui já invejado, né? Como é que está o clima em Alagoas? Bom, o clima aqui, nós estamos na fase chama de inverno, então aqui nós estamos, agora nesse momento deve estar, onde eu estou, a umidade do ar deve estar 90%, porque é próximo do mar, e nós estamos na fase de chuva. Então, aqui nós estamos vivendo um momento de muito vento, porque final do ano geralmente é muito vento, mas uma temperatura relativamente muito agradável, tá? Em torno de 22, aqui nós chegamos até 21 graus, então 21 a 32. 32 graus é o limite da temperatura. Nos tempos que eu moro aqui, nunca eu vi passar de 32 graus. Então, estamos numa umidade boa e ideal. Quer dizer, falar isso agora para quem está em Cuiabá, que eu falei com a minha irmã ontem, que uma umidade de 10 queimada eu estava assistindo o jogo do Cuiabá e vendo aquele cenário, é uma coisa assustadora, né? Porque Cuiabá parece, nesse momento, aquele filme Mad Max, que trata exatamente uma situação de tragédia completa. Você não vê nada verde. Então, para quem é de Cuiabá, como eu, é uma coisa horrorosa. Então, aqui o clima está bem agradável, porque nós estamos finalizando a fase da chuva, que vai até mês de setembro. Aí começa a fase de seca. Professor José Menezes, então, assim, deixando de deixar a gente com tanta inveja de um clima tão gostoso como esse, e ele agora há pouco falando que está começando a chover por lá, nós estamos nessa expectativa, e realmente o Estado hoje, principalmente a Baixada Cuiabana, passa por essa situação das queimadas, né? Apesar que isso é no estado inteiro, é no Brasil inteiro também, né? Onde tem seca, onde não tem chuva, se vê focos de incêndio. Mas, inclusive, já aproveitando e avisando os amigos que nós teremos aqui nos dias 28 de setembro o comandante-geral de Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, para a gente também falar sobre as queimadas, as ações que estão sendo feitas, o trabalho do Corpo de Bombeiros no combate e também na manutenção do controle de fogo no Estado. O nosso bate-papo hoje falando sobre o BEMAT, talvez eu queira já fazer uma pequena introdução. O Banco do Estado de Mato Grosso, que acabou sendo fechado, e ficou também aí uma dívida e também um passivo para ser negociado, questões trabalhistas em aberto, né? Como é que a gente poderia falar e começar sobre isso? Bom, eu recebi uns 15 dias atrás uma planilha do Senado Federal, divulgada aliás, da Secretaria do Tesouro Nacional, divulgada pelo Senado Federal, que trata exatamente da Lei 9496 de 97 de todos os estados. Essa lei foi a lei que transformou dívidas estaduais em dívidas federais e rolou por 30 anos. E, ao mesmo tempo, para essa lei acontecer, foi exigido justamente a privatização de todas as empresas estatais, dentro disso, empresa de água, empresa de energia, banco. Então, esse levantamento que eu tenho
ele mostra o seguinte, ele pega primeiro todos os estados, e aí, de imediato, vou pegar o caso de Mato Grosso. Em Mato Grosso, essa dívida de 20 anos, ela foi depois, essa dívida de 30 anos, ela foi rolada 20 anos depois. Mas vamos pegar o caso aqui, Mato Grosso pegou emprestado 197 milhões em 98 para sanear o BEMAT. E pegou 776 milhões para resolver as outras dívidas da Lei 9496/97. Bom, eu tenho aqui o levantamento que diz o seguinte, quanto que Mato Grosso já pagou da dívida pública referente à Lei 9496/97, referente ao BEMAT. Então, eu fiz a somatória, deu 579.486.000. Mato Grosso já pagou até 2016 579 milhões. Se fizesse, eu não fiz ainda, mas se fizéssemos a atualização monetária, esses 579 milhões daria hoje aproximadamente 1 bilhão. Eu já fiz isso de outros estados, aproximadamente seria 1 bilhão. Bom, eu sempre gosto de fazer a comparação do que se pagou de dívida e o que representaria, por exemplo, do orçamento da Unemat. Isso aqui representaria 5 vezes o orçamento da Unemat, ou seja, o que o estado de Mato Grosso já pagou da dívida do BEMAT seria 5 vezes o orçamento. Mas eu também peguei quanto que o estado de Mato Grosso pagou de dívida que não é de origem do PROES ou do BEMAT. Então, o Mato Grosso já pagou 5.121 milhões de dívida não originada no PROES. Se nós pegássemos e fizéssemos a atualização monetária, daria mais ou menos 10 bilhões já pago. Então, se pegássemos o que já foi pago de dívida do BEMAT e dívida não do BEMAT, seria 5 bilhões e 600, que daria quase 11 bilhões. Bom, então isso aqui é uma coisa que acho que a população de Mato Grosso e de todos os estados, porque esse levantamento é de cada estado, precisa saber disso. Por quê? O que aconteceu aqui? O que aconteceu é que esse Banco do Estado, gerido geralmente pelas oligarquias ou pelos grupos empresariais que estavam no respectivo governo, esses empresários tomaram dinheiro emprestado no BEMAT, não pagaram, e não pagando, o estado de Mato Grosso tomou emprestado junto ao Tesouro Nacional para cobrir este rombo. E hoje nós continuamos a pagar. Para você ter uma ideia, eu procurei ver exatamente quanto que da dívida de Mato Grosso, que foi renegociada em 2016, aí agora pela Lei Complementar 156, todas as dívidas estaduais foram renegociadas por mais 20 anos e, mais uma vez, se exigiu as privatizações. Pois bem, desta dívida que Mato Grosso continua a pagar, 22,9% ainda continua a ser dívida do BEMAT, ou seja, da atual dívida de Mato Grosso, referente apenas a 9496, 23% se refere à dívida do BEMAT. Então, isso aqui é muito importante, por quê? Porque nós temos nesse momento um processo eleitoral, mais uma vez, e é muito importante sabermos agora quem foram os empresários que tomaram dinheiro emprestado junto ao BEMAT, que não pagaram e que até hoje o estado de Mato Grosso continua a pagar. Por que isso? Porque nesse momento nós estamos vendo uma campanha de demonização dos servidores públicos, como se os servidores públicos fossem responsáveis pelo aumento das contas públicas, ou das despesas públicas. E é decisivo, eu tenho um documento oficial que vai provar que parte dos problemas das contas públicas de Mato Grosso e de qualquer outro estado se refere exatamente ao PROES. Eu vou pegar aqui, para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui, por exemplo, outros estados. O estado do Amazonas, 100% da dívida atual é derivado do Banco do Amazonas. O estado da Bahia, 72%. O estado de Mato Grosso, do estado do Maranhão, 70%. O estado do Pará, 37%. E aqui o caso mais grave, Pernambuco, 92% da dívida atual se refere a isso. Mais à frente nós temos Rondônia com 80%, e aí o caso do
Paraná, cadê Paraná? Paraná. Paraná, 90% da dívida atual daquele estado se refere ao Banestado. Então, isso aqui mostra, primeiro, que o problema não é só peculiar a Mato Grosso, mas mostra exatamente que hoje o comprometimento da saúde, do reajuste dos servidores, da possibilidade de concurso público, de tudo isso, de investimento na Unemat, tudo isso não está ocorrendo, em parte porque o Banco do Estado de Mato Grosso, que era o banco usado para fomentar o desenvolvimento, acabou fomentando determinados grupos empresariais, e eu suspeito, ainda o núcleo mato-grossense de auditoria cidadã vai fazer essa investigação, parte da dívida atual se deve a isso. Mas não podemos também esquecer que parte da dívida se refere ao estádio, que eu ainda chamo de Verdão, e ao VLT. Então, esses componentes são indispensáveis porque os esqueletos das empresas estatais que foram tão importantes para que Mato Grosso pudesse ter tido água, energia, telefonia, vamos só lembrar, se não fosse a Telemate, não tinha telefone, se não fosse a Semate, não tinha a energia, se não fosse a Sanemate, não tinha água, se não fosse todas as empresas estatais, elas tinham um papel estratégico, decisivo. E o que aconteceu? Por causa de parte da dívida do BEMAT, parte dessas empresas estatais foram sacrificadas. Então, a pesquisa que eu estou fazendo, ela é importante nesse momento que vamos ter eleição, porque eu suspeito que parte daqueles que pegaram dinheiro emprestado no BEMAT são candidatos. E pegar o caso de Alagoas. Aqui eu tenho certeza, porque aqui nós tivemos a CPI do Banco do Estado, do Produban, e aqui ficou claro que os empresários que pegaram dinheiro emprestado no Produban são os mesmos brasileiros, que também, ou seja, aqueles que votaram a favor da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, de todas as reformas da Câmara Federal e do Senado, são nada mais do que os protagonistas do processo de endividamento de Alagoas. E eu suspeito de que isso possivelmente pode estar acontecendo em Mato Grosso, ou seja, aqueles que quebraram o DEMAT, possivelmente são os mesmos que estão votando a favor das reformas e que agora querem fazer a reforma administrativa para acabar com o serviço público. Ou seja, acabar com o serviço público para quê? Para cobrir o rombo dos bancos estatais que eles possivelmente podem ter feito o rombo e não pago. Então, esse resgate ele é muito importante porque, sem conhecermos a história, e veja bem, eu estou falando de um documento oficial, estou falando de um documento da Secretaria do Tesouro Nacional, divulgada pelo Senado Federal, e que a Auditoria Cidadã está, nesse momento, fazendo, em vários estados, nós estamos fazendo seminários, aqui nós vamos ter sobre dívida pública e privatização da água, por exemplo, mas, em breve, o Núcleo de Mato Grosso, junto com vários sindicatos, eles vão organizar um seminário que vai ter vários aspectos, e eu, inclusive, vou participar falando sobre isso. É muito importante que a população possa saber quem foram os responsáveis pela quebra do BEMAT, porque aí está parte da dívida atual que compromete o serviço público, que compromete os nossos direitos mais básicos no momento de pandemia. Olha, eu me empolguei, porque eu estou com crise de abstinência de aula, então, se eu falar um pouquinho mais, é porque eu tô assim, pode deixar, professor, que a gente tempo, mas fique tranquilo, é importante que o senhor saiba bastante do assunto, ele não está voltando. Essa semana, aqui na imprensa de Mato Grosso, nós tivemos uma revelação no campo do judiciário. 2 jornalistas do jornal A Gazeta, o Lázaro Thor Borges e o Pablo Rodrigo, revelaram, não na Gazeta, revelaram no site Congresso em Foco, né, que o divórcio dos desembargadores propiciou um olhar sobre a montanha de dinheiro que esses desembargadores têm reunido ao longo de sua trajetória como servidores públicos. Seriam 20 milhões, um negócio que espantou todo mundo aí, a fortuna do desembargador Dirceu dos Santos e do seu assessor, o atual deputado Faisal Calil. Até agora, já se passaram 4, 5 dias, o Tribunal de Justiça e o próprio Dirceu dos Santos não vieram a público falar sobre isso. E eu desconfio, né, no meu faro jornalístico, esse fato que o nosso professor Menezes está expondo aqui, abre um novo campo. Nesse momento, o Hora Marcada está fazendo um fake, está fazendo uma revelação, porque aqui em Mato Grosso
canta-se e decanta-se a figura do ex-desembargador Dante de Oliveira como o homem que resolveu os problemas econômicos de Mato Grosso, equilibrou a nossa receita, né, através do processo de privatização. Privatização, aliás, que o derrotou quando ele depois disputou a vaga para o Senado. Então, ele sucateou a estrutura do Estado em nome de resolver os problemas, acabar com a nossa dívida. E existe uma dívida aí, 11 bilhões já foram pagos, e será que vamos pagar outros 11 bilhões? Isso precisa ser esclarecido. E aí o Zé está tocando nisso, eu não vejo o Ministério Público falar disso, eu não vejo, né, deputados estaduais, federais e senadores falar disso. É uma revelação que está em documentos do Senado, divulgados pelo Senado Federal. E o Zé nos diz que existe um grupo ligado a um grupo da dívida pública, né, que é Auditoria Cidadã, aqui em Mato Grosso, que vai tratar disso. Aí eu pergunto ao Zé Menezes, que grupo é esse? Quem são esses economistas que vão se debruçar sobre a realidade dessa dívida, a origem dessa dívida, os impactos dessa dívida na economia de Mato Grosso? Sim, porque agora mesmo a gente está vendo aí o governador, como o Zé disse, o governador ilustre Mauro Mendes, não tem condição de pagar, vou cortar, sobrecarregou a aposentadoria de todo mundo aí, fez uma reforma da Previdência que está todo mundo esperneando, os servidores públicos, mais de 100 mil servidores esperneando. Aí eu pergunto ao Zé, quem serão esses cavaleiros do Apocalipse aí da equipe dele que vão se debruçar sobre isso? Quem são os economistas? É o Vivaldo Barbosa? É o... sei lá... tem a Fiente está interessada nisso, o FEComércio vai participar. Seria bom a gente saber que o FEComércio de Mato Grosso assume, né, uma análise corajosa como essa, porque a FEComércio do Rio de Janeiro ontem apareceu também muito feia no noticiário, né? A compra de sentença do STJ de 82 milhões de reais. A denúncia está aí. Quer dizer, para os empresários só tratando dos seus interesses, enquanto os interesses da população vão sendo jogados, né, para o escanteio. Zé, por favor, com calma, com aquela tranquilidade. Aí você que é um homem privilegiado, que está curtindo aí o vento marinho de Maceió, que desdobramentos terá essa análise que vocês vão fazer? Quando é que começa? E esses economistas são confiáveis? Será que não tem ninguém aí da turma do Dante? Como é que vai ser? Bom, primeiro lembrar que existe o movimento Auditoria Cidadã Nacional, que é coordenado pela Maria Lúcia Fatorelli, e que desde que agora estamos completando 20 anos de existência, e nós, tendo em vista que na Constituição Federal existe um artigo que diz sobre a obrigatoriedade de se fazer auditoria, como até agora isso não foi implementado, surgiu o movimento Auditoria Cidadã, que se organiza em cada estado. E aí, por exemplo, quem coordena o núcleo é a professora Marluce, e eu já antecipo, tem um aluno do mestrado, chamado William, que está fazendo uma dissertação de mestrado, que está resgatando justamente todo esse processo de endividamento. Não só isso, existem mais duas dissertações. Então, o núcleo, qual é o primeiro princípio nosso? É de utilizar a Lei de Livre Acesso à Informação, e a partir daí se solicita um conjunto de informações junto às secretarias estaduais de Fazenda, e a partir daí passa para um processo de formação, no qual não só tem os economistas. O Movimento Auditoria Cidadã tem economistas, tem assistentes sociais, são várias áreas de conhecimento, porque a nossa auditoria não é uma auditoria meramente que analisa números, nós também analisamos os impactos econômicos e sociais. E eu posso assegurar que as pessoas que estão nesse processo são pessoas que não estão atreladas a nenhum dos governos. Mas eu diria que o grande problema que nós vamos encontrar é que, como você falou, essa lei de 94, 97, não foi apenas o Dante de Oliveira que fez. E antes, é bom lembrar, no ano passado, eu fiz uma pesquisa junto com meus alunos aqui de Santana de Ipanema, nós pegamos todos os empréstimos externos de cada estado.
atualizamos pelo valor da inflação dos Estados Unidos, separamos e o que nós constatamos? Que a maior parte dos empréstimos feitos por Mato Grosso e por a maioria dos estados não tinha sequer o nome do emprestador. Não tinha também a taxa de juros e não tinha o prazo de carência. Esses empréstimos eles foram feitos para tentar legitimar as respectivas oligarquias regionais, porque em cada estado nós tínhamos governadores que não eram eleitos, os chamados biônicos. Nós tínhamos prefeitos que não eram eleitos, que eram biônicos. E nessa pesquisa eu também solicitei, e meus alunos fizeram isso, pegar quais eram os governadores, quais eram os partidos. E aí uma coisa muito curiosa, você estava falando de um cara que é candidato a prefeito de uma cidade aqui e o filho candidato a prefeito da outra. O que nós vamos constatar, na maioria dos estados, não em todos, é que aquelas famílias que chegaram ao poder sem ser eleitas, mas que usaram os empréstimos externos para levar a fama de o homem da estrada, o homem da energia, o homem da não sei o quê, toda essa imagem desenvolvimentista, ela foi usada para reconduzir esses grupos no poder. Aqui, Divaldo Suruagi abriu o processo, depois ele foi eleito e depois ele foi novamente eleito. E ele foi o último. Quando ele era eleito, quando ele foi eleito pela última vez, foi em 97, aqui nós tínhamos 9 meses sem pagar salário dos servidores. E os policiais civis e militares, mais os demais servidores públicos, foram para a porta da Assembleia, exigiu o pagamento de 9 meses de salário atrasado. Isso aconteceu também em Minas Gerais, lá teve a morte de um militar, e isso aconteceu em vários estados. Então, esse processo de colapso fiscal, parte desse problema, foi exatamente o que levou os estados a renegociarem. Só que aí o seguinte, o que eles exigiram? Privatizar todas as estatais. Então, aí você falou que o Dante passou a imagem que tinha sido o homem que resolveu os problemas das contas públicas, eu diria, não é bem assim. Porque, na verdade... O senhor traz aí um ponto muito importante para a gente debater aqui hoje, que é justamente o endividamento do Estado de Mato Grosso e dos outros estados também, como você mostrou, não é só aqui, os bancos públicos tinham em vários estados brasileiros, e isso tem um impacto muito grande na manutenção do investimento, no crescimento, na geração de emprego e renda, na qualidade de vida do brasileiro do modo geral. E com os números que eu trouxe, fala que isso aí realmente mostra até mesmo a questão salarial, o emprego dos servidores públicos aqui, o RPA e uma série de outros fatores. E todo mundo já falava, vamos falar assim, isso já era alarmado por todas as pessoas de que os políticos já utilizavam os recursos públicos há muito tempo. O que se faltava era provar isso, né? Então, o senhor traz aí dados interessantes e talvez só faltaria agora pegar quem fez os empréstimos, quem é devedor hoje do BEMAR e saber quem são essas pessoas que têm ligações políticas ou não. Identificando isso, a sua equipe, os pesquisadores e até mesmo a instituição que o senhor relatou agora, vai levar isso para o Ministério Público para que seja investigado a fundo e também, vamos falar assim, tomadas medidas mais efetivas de resolver essa questão? Bom, como eu falei, eu faço parte do Auditoria Cidadã Nacional, mas eu também faço parte de várias redes mundiais que tratam disso. Eu faço parte do CADTN, que é o Comitê pela Anulação da Dívida do Terceiro Mundo, com sede na Bélgica, e faço parte da rede de cátedras sobre dívida pública coordenada por Ramiro Chimures no Uruguai. E essa semana eu conversei com ele, e quem é Ramiro Chimures? É um professor de Direito, tem um doutorado em qual área de Direito, mas ele participou da auditoria da dívida do Equador. E é um grande conhecedor da área jurídica, e ele está propondo, eu não lembro qual foi o princípio que ele alegou, que poderia ser invocado agora, já que nós temos como comprovar, por dados públicos, que a dívida dos estados, que compromete o financiamento do serviço público e dos direitos sociais, ela foi contraída para resolver problemas que não derivam de uma função social, porque o que dá legalidade a um empréstimo, a um endividamento, é uma determinada função social. Como esses empréstimos, parte deles deriva de empréstimos feitos pelo setor privado, o que ele alega, como jurista, é que a dívida que nós estamos falando aqui é uma dívida feita assumindo dívidas privadas.
Ou seja, não foi uma dívida feita para fazer uma escola, para fazer uma ponte, para fazer qualquer coisa. Foi uma dívida onde o Estado assume uma dívida privada. Então, ele afirma que isso é passível de fazer um questionamento jurídico, pegando o que ele conhece de direito internacional. Então, esse é um caminho. Exatamente procurar ver um questionamento jurídico, inclusive utilizando tribunais internacionais. Mas, mais que isso, eu acho que, além da questão jurídica, é necessário justamente aprofundar o diálogo com a população. Porque no Equador, onde Ramiro Chimures, Eric Tossano, Maria Lúcia Fatorelli e vários outros, porque quando nós fazemos a auditoria, por incrível que pareça, uma das áreas mais importantes não é só economista, é jurista. Porque o aspecto legal é a primeira coisa a ser analisada. Então, o que nós temos? Esse grupo que está pretendendo fazer essa discussão precisa divulgar para a população. A ideia depois é que se faça cartilhas, que os sindicatos se juntem todos, façam uma grande campanha de esclarecimento, porque o grande problema agora é o seguinte: se eu chegar para um popular, da minha família inclusive, lá de Pochorel, ou de Rondonópolis, ou de Cuiabá, e disser assim, o BEMAT é responsável por parte do corte de verbas que te impede de ter acesso à saúde, educação, segurança e serviços públicos. Primeira coisa que eles vão perguntar: quem é BEMAT? Se eu disser, olha, há uma possibilidade da burguesia hoje, que está bem, porque veja bem, a gente fala político, mas na verdade, vamos ver quem são os políticos. Na verdade, a maior parte são empresários. Se eu disser assim, os empresários de Mato Grosso, possivelmente, porque ainda não foi feito aí a auditoria, podem ser os responsáveis por parte da dívida que hoje compromete as políticas públicas. O que a população vai dizer? Ela não tem a menor ideia. Agora, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo é exatamente tentando, a partir de documentos oficiais. Eu esqueci de falar que o Henrique, que vai assumir agora o cargo de deputado, ele está solicitando, na sua função como parlamentar, documentos oficiais. Ou seja, eu conversei com ele e está sendo solicitado documentos da Sanemat, documentos do BEMAT, documentos da CEMAT, porque nós precisamos saber, olha, a CEMAT, que depois virou, até hoje ainda se paga a dívida da CEMAT. Esse ano, 20 milhões da dívida de Mato Grosso foi da Sanemat. Ou seja, é necessário fazermos essa reconstituição, porque grande parte da burguesia, ela não pagou a água, ela não pagava a energia. Isso, eu estou pegando o caso de Alagoas, que aqui já temos uma CPI que revelou. Então, a grande tarefa que nós temos como pesquisador de uma universidade pública é exatamente fazer essa revelação. Porque se criou uma imagem, construiu uma narrativa de que essas pessoas foram resolver os problemas. E, na verdade, o que nós temos é que essas pessoas foram responsáveis pelos problemas. Por quê? Porque até hoje já estão pagando a dívida do BEMAT. Não estão pagando a dívida da Sanemat. E depois o que aconteceu? A Sanemat virou Sanecap, que depois foi vendida para uma empresa ligada às empreiteiras, e depois recebeu o dinheiro do BNDES. Então, a minha tarefa, a nossa tarefa, a tarefa desse coletivo, é fazer aquilo que o serviço público tem como característica: investigar, mostrar a realidade, doar quem doer. Porque o que nós queremos mostrar aqui é que há uma suspeita de que parte daqueles parlamentares que hoje estão demonizando os servidores públicos, tentando responsabilizá-los, ao mesmo tempo que retiram os concursos públicos, porque o que vai acontecer futuramente é que vai extinguir o serviço público. Daqui 5, 8 anos, não vamos ter mais servidor público, a maioria vai se aposentar. E o que estão propondo aí? O que estão propondo agora é OS, é indicação. O que estão propondo aqui é um cenário que abre espaço para rachadinha. É sério. Eu, por exemplo, eu fui servidor público da Secretaria de Educação. Naquela época não tinha concurso público. Eu tenho aqui minha carteira de trabalho. Eu era servidor da Secretaria de Educação, de 80 a 85, sem ser concursado. Porque nessa época se tinha uma coisa chamada QI. O que nós estamos aqui correndo risco é de acabar com o concurso público, que é aquilo que permite você ser aprovado, e ser aprovado, se possível, os melhores, ser capacitado, você ter um plano de carreira, de você ter uma vivência, um compromisso com o serviço público. Para colocar quem?
para colocar os parentes ou os indicados por alguém que vai montar uma OS para controlar um órgão público ou uma divisão do órgão público. Ou seja, nós estamos tentando, o governo atual e os partidos que dão sustentação estão tentando destruir tudo aquilo que a luta dos trabalhadores conseguiram em 88 com a obrigatoriedade do concurso. Nós temos... Diga. E eu até concordo que é justa a discussão no sentido da manutenção dos servidores, dos reajustes e tudo mais. Eu só acho injusto quando a gente fala, por exemplo, que a dívida do Estado é dos empresários. E aí é bom separar joio do trigo, talvez, né? Nós temos hoje 400 mil empresas no Estado. Então, por isso que eu até perguntei, nós vamos mais a fundo com essas instituições que estão observando esses números, para pontuar quem são essas empresas, para não falar que todo mundo é devedor do BEMAT, ou que todas as empresas de Mato Grosso são responsáveis por essa situação. E eu estou falando isso até porque agora mesmo, saiu ontem, inclusive, vou até abrir para vocês aqui agora, o governo do Estado de Mato Grosso tem hoje o Desenvolve MT. É hoje o Banco de Fomento do Estado, e ele, notícia de ontem, o repórter MT, trazendo o seguinte: o governo desiste de extinguir a agência de fomento aqui no Estado. Essa é a notícia principal, né, que rolou já ontem por aqui, e onde ele mostra justamente que a nova diretoria mostrou viabilidade do banco. E voltando lá na época do BEMAT, a gente vê que teve uma dívida aí monstruosa, que você está dizendo, porque o banco era inviável, ou era utilizada, como você está falando, de maneira errada, para financiar políticos, empresas privadas, campanhas políticas, e sabe lá o que mais. A minha preocupação agora nós vamos aprofundar isso para colocar, talvez, os culpados por quebrar o banco e trazer uma dívida tão grande do Estado de Mato Grosso, para a gente resolver, porque só discutir a dívida, talvez não resolvemos o problema. A resolução talvez levar a fio da navalha quem são os devedores, ou quem são aqueles que usaram o banco para fins privados. Bom, o que eu tentei o tempo todo é diferenciar essa conclusão no caso de Alagoas, onde já foi feita uma CPI do Produban, e o curioso é que foi feita uma CPI do Produban aqui, e no final, na última página, tinha dizendo assim: esse relatório não será distribuído. Aqui houve, só que alguém vazou, e agora eu solicitei de uma deputada aqui que ela pegasse o relatório da CPI. Então, o que nós precisamos fazer aí é exatamente isso. Aqui eu posso afirmar isso. Aí eu estou dizendo que há uma suposição, porque um dos princípios da auditoria cidadã é que a gente só faz determinadas conclusões a partir do momento que nós façamos a análise do documento. Aí, o que nós vamos começar é exatamente isso. O Henrique, que assume o cargo como deputado, ele solicitou, no exercício do seu mandato, esses documentos. E o que vai ser feito? O que você colocou, exatamente isso. Nós temos que pegar e ver quem são os devedores. Porque isso é muito importante saber. Porque eu fico imaginando, o meu parente lá em Pochorel, pode estar precisando dessa hora no hospital, ele não tem a menor ideia de que hoje, da dívida que foi renegociada, 22%, ou quase 1 bilhão, se refere à dívida do BEMAT. Ou seja, a pergunta que ele vai fazer é a seguinte: o que tem a ver com isso? Quem foi? Então, realmente, o que você colocou é um fato importante, e esse seminário que vai ter em breve, e vamos ter vários outros, ele vai exatamente procurar envolver tudo isso. Eu acho que o Ministério Público deveria ter um papel importante nesse processo. Por quê? Porque nós temos que ir na fonte do problema. Nós não podemos ficar nessa demonização organizada, orquestrada, que diz que hoje todos os problemas desse país acabam sendo como se fosse... Olha, por exemplo, só falta dizer agora que o aumento do preço do arroz é culpa dos servidores públicos. Então, a nossa grande tarefa aqui é exatamente essa. E eu queria só lembrar o seguinte, que esse mesmo estado de Mato Grosso, ele fez coisas terríveis, porque essa dívida que era interna, depois foi transformou-se em dívida externa. Ou seja, talvez Mato Grosso seja o pior exemplo de gestão de dívida desse país. E eu lembro muito bem, como eu acompanho todos os dias,
que sempre em determinados setores, dizendo que Mato Grosso estava exportando um modelo de gestão da dívida. E, na verdade, o que eles fizeram foi a coisa mais estúpida, transformar a dívida interna em dívida externa, e aí, logo após eles fazerem isso, houve um aumento, o dólar teve uma valorização, e a dívida subiu praticamente 30%. Então, Mato Grosso é o estado que tem, na minha visão, o pior exemplo de como gerir uma dívida pública. E outra coisa mais séria, é que todos os estados tinham ganho, todos não, 11 estados tinham ganho uma liminar no Supremo Tribunal Federal, a partir da súmula 121, que trata do anatocismo. Anatocismo é a cobrança de juros sobre juros. Se fosse retirado o anatocismo do cálculo do saldo devedor das dívidas do Estado, praticamente a maior parte dos estados teria uma dívida mínima, porque o anatocismo é ilegal. É a súmula 121 do STF. O que os governadores fizeram? Todos os governadores renunciaram a essa liminar e partiram para a livre renegociação da dívida. Foi daí que veio a Lei 9496 de 97, que pegou a dívida. Abre brecha para situações diversas, né, professor? Enoque Cavalcante, seus comentários. As colocações que o Benival faz são importantes. Onde está e onde estava o Ministério Público, que é um órgão de controle. Está aqui permanentemente. 300 promotores ganhando altíssimos salários, 300 promotores que vão ficar fora da reforma administrativa e não identificaram esse problema. O problema vai ser identificado por um professor lá do Alagoas. Na verdade, de Portorel, né? Na verdade, ele é de Portorel, mas está lá em Alagoas. Ele hoje é um alagoano. Entendi, eu só brinquei com Portorel. Tem que ser claro. Aí você coloca, Benival, isso é importante, que as direções empresariais de hoje, elas não podem responder pelos erros lá daquele período gigante. Perfeitamente. Então, eu imagino que deve ser do interesse dessas estruturas, clientes, comércio, né, o pessoal todo aí do agronegócio, ajudarem, apoiarem esse levantamento no sentido de esclarecer responsabilidades, junto com o Ministério Público, Defensoria, com as estruturas de controle que nós temos em Mato Grosso. O Menezes, ele tem o hábito de reduzir o nome, mas ele está falando aqui do sindicalista, né, que vai assumir agora o mandato, né, o Valdir Barranco, que está se afastando para ser candidato ao Senado pelo PT. E aí o ex-presidente do Sintep vai assumir o mandato por 4, 5 meses. Né? Então ele vai participar disso. Mas que não seja só o Henrique Lopes participando disso, que seja a Assembleia. Eu vejo, o Menezes, uma fragilidade no movimento de vocês. Você identifica o problema, mas no Alagoas você nem conseguiu o relatório, nem participou das discussões. Para conseguir uma cópia do relatório tem que pedir uma deputada, é um caso complicado. Quer dizer, a auditoria cidadã da dívida ainda continua atuando em um espaço paralelo. Eu acho que tinha que buscar, já que você vai se articular aqui com o seu grupo de componentes em Mato Grosso, buscar as entidades empresariais, políticas, sociais, para que se fizesse uma grande rodada de negociação. Trazer o secretário Galo, que hoje responde pelas contas públicas e tem todo aquele discurso muito bem articulado sobre ela, para estar participando desse seminário quando se anuncia. Nós precisamos, aquele negócio de olhar para o retrovisor, todo mundo, deixa isso para lá. Não, nós temos que buscar as causas, né? Assim na medicina, né? Você vai no consultório, está doente, você não pode deixar de olhar para o passado. O que foi que você comeu? Onde é que você andou? Né? Com quem você se relacionou? Se você pegou aí uma DST. Então, olhar o passado é inteligente. Eu queria saber, meu caro Menezes, se vocês vão sair um pouco desse espaço paralelo e fazer uma articulação maior, mais representativa da sociedade. E a nossa elite política de hoje, ela confira, né, o que foi feito lá
E você poderia nos dizer, mês a mês, quanto é que se pesa no mês a mês da dívida de Mato Grosso? Hoje, em setembro de 2020, quanto é que nós vamos pagar de dívida? Professor Menezes, eu vou até pedir para o senhor responder essa pergunta do Enoque, depois do nosso comercial, que eu vou abrir agora nesse momento, e o senhor passa um pouquinho mais o seu microfone, que nós estamos chegando ao fim, vamos fechar as 7, às 8. E para o amigo que está nos ouvindo agora, é que assim, nós estamos ao vivo, cada um em sua casa, eu aqui em Várzea Grande, nós em Cuiabá, o professor Menezes no Alagoas, e essas questões técnicas acontecem mesmo, né? Então o professor ajusta ali um pouquinho menos o microfone e o retorno. Acho que vai ficar perfeito aí também. E eu volto com o nosso bate-papo em seguida, após os nossos comerciais. 2 minutinhos, até breve. Meu povo amado, no meu mandato, eu prometo fazer o impossível. Xiii, esse discurso tá ultrapassado, hein? Não deixe sua campanha passar em branco nessas eleições. Se você é pré-candidato, comece a se preparar. Conte com a Gonçalves Cordeiro, uma agência completa e atuante também no meio digital. Estamos prontos para levar sua campanha muito além das plataformas tradicionais. Ligue pra gente e confirme já sua vitória. Gonçalves Cordeiro, comunicação multiplataforma. Telefone 3621-3378. Um por todos e todos contra a Covid-19. Essa ideia já mobilizou milhares de pessoas e empresas para combater o novo coronavírus por meio da solidariedade. Chegamos a mais de 80 mil cestas básicas arrecadadas e entregues a famílias em situação de vulnerabilidade social. Por isso, agradecemos a todas as pessoas e empresas que também acreditam em nossa causa e tornaram-se realizadoras ao nosso lado. E lembre-se, ainda não acabou. Toda doação importa. Participe! De volta então com vocês, nós estamos batendo um papo nesse momento, eu, Enoque Cavalcante, com o professor José Menezes, que é professor na Universidade Federal do Alagoas, e nós falamos sobre a dívida pública do Estado do Mato Grosso, principalmente a dívida do BEMAC. Antes até mesmo de a gente dar continuidade, já avisar para os amigos que nós estamos já nos últimos 10 minutinhos, professor. Então, combinar com o Enoque, o senhor já perguntas rápidas, respostas rápidas, objetivas, para a gente concluir. Nós estamos transmitidos pelo site Factual, pelas redes sociais do YouTube e Facebook, e hoje de forma experimental pela TV Gazeta 19.1 de Cuiabá. E aí, sim, o Enoque já tinha feito uma pergunta para o professor. Vamos ficar à vontade, não sei se o Enoque gostaria de reformular, talvez mais objetiva, mas a intenção dele nós vamos sair desse setor, dessa área alternativa da pesquisa, para de fato levar isso para o Ministério Público e para, vamos falar assim, finalmente, com essas dívidas? Bom, em primeiro lugar, o acesso a essa planilha ocorreu tem 15 dias. Eu ainda nem consegui deflacionar toda ela, porque é uma coisa extremamente trabalhosa. Eu estou trabalhando, na maioria dos casos, com valores constantes. Bom, mas antes disso, a Auditoria Cidadã já tinha feito, a Maria Lúcia Fatorelli fez um livro, A Dívida dos Estados, e ela já tinha apontado essa possibilidade. Só que agora nós temos uma planilha que prova quanto que cada estado ainda compromete. Bom, o que pode ser feito? O que pode ser feito é que, veja bem, o fato aconteceu muito recente, nós ainda não tivemos tempo ainda. O importante é que em cada estado, olha, eu participei de live em Pernambuco, em Alagoas, na Alagoas vai ser nesse mês que vem, foram mais ou menos 7 estados. Então o fato aconteceu, por exemplo, o ANDES já organizou uma reunião do setor das universidades estaduais, porque isso aí, essa pesquisa, ela tem impacto em todas as dimensões. Ou seja, alguém da área de segurança, da área de qualquer que seja a área, o que nós estamos procurando fazer aqui é aprofundar esse levantamento. Aqui, por exemplo, eu estou chamando alguém do Ministério Público para participar de um debate que vai tratar da dívida pública de Alagoas e da privatização da água. Teve um procurador aqui que ele foi num debate nosso, logo quando o movimento surgiu, e ele pegou o microfone e falou assim:
vocês estão fazendo o papel que deveria ser do Ministério Público. Ele falou isso. E essa semana eu falei com ele para que ele sugerisse um nome. Esse é um fato, vocês estão tocando uma questão importante. O Ministério Público deveria ter, se não teve acesso a isso aqui ainda, deveria imediatamente fazê-lo. Por quê? Porque isso aqui pode ser um elemento explicador de parte dos problemas sociais que nós temos. Agora, tem uma questão econômica aí. Imagina que, por causa disso, o RGA não aconteceu. O RGA significa hoje mais ou menos 700 milhões. O que é esses 700 milhões que o Estado paga de RGA, para onde é que ele vai? Eu falei isso num ato que teve aí na porta da Assembleia, 2 anos atrás, que tinha mais ou menos 2 mil servidores públicos. Esse dinheiro vai para a feira, esse dinheiro vai para o supermercado, esse dinheiro vai para movimentar a economia. Vai gerar a economia, concordo plenamente, professor. E com esses dados que o senhor está falando, que a Auditoria Cidadã está hoje produzindo, podemos falar que ela pode se tornar uma lava-jato dos bancos públicos? Olha, eu diria que primeiro que nós somos poucos, todos temos outras atividades, e não é que nós sejamos um lava-jato. Eu nem gostaria de usar essa expressão, porque ultimamente o termo aí é somente porque se tornou uma referência do combate à corrupção, do desvio do dinheiro público, e pode dar o nome que for, mas dei referência à lava-jato pelo fato de averiguar, levantar dados e principalmente punir culpados por isso. A intenção de você chegar nesse ponto? Bom, o Enoque perguntou por que nós não pegamos ainda? Porque a lei de livre acesso à informação nem sempre ela é respeitada. Esse é um problema. Alguns estados em que a Auditoria Cidadã solicitou as informações, não foi ofertado. E mesmo entrando por recurso, mesmo usando a lei, imagina que aqui, eu, depois de, 20 e poucos anos, eu estou tendo que pedir para uma deputada que fez a formalização do pedido, porque o detalhe é o seguinte: o acesso à informação é fundamental para todos nós. Só que aqueles que estão envolvidos, em todos os estados, eles não querem deixar. E qual é o detalhe? É a hipótese. Em muitos estados, os mesmos que se endividaram foram aqueles que também se beneficiaram e são aqueles que continuam a estar no poder econômico e no poder político. E mais que isso, comandando os meios de comunicação, que é o caso aqui e da maioria dos estados. Porque esse processo de endividamento não só formou burguesias regionais, formou também possuidores dos meios de comunicação. E por isso esse tema é maldito, esse tema não passa. Na maior parte, olha, é um documento oficial. Eu consegui uma entrevista com Fábio Panuzio, mas não é fácil emplacar essa discussão. Aonde é que nós estamos conseguindo fazer? Em espaços alternativos. Somente em espaços alternativos. Porque se alguém quisesse, olha, é só pegar a Maria Lúcia Fatorelli, ou a Marlúcia, ou vários representantes da Auditoria Cidadã, nós estamos aqui pronto para, quando alguém chamar, nós vamos falar. Por quê? Nós só trabalhamos com documentos oficiais e sempre prezamos pela fidelidade. Se não tiver ainda no grupo de auditoria, o Observatório Social, muito respeitado, pessoas bastante capacitadas, e aqui fez história com isso, né? Fez história buscando, né? E aí eu vou nesse momento só um pouquinho, professor, encerrar nossa transmissão aqui pela TV Gazeta 19.1 em Cuiabá, e continuo nas redes sociais, eu, Enoque, junto com o professor José Menezes, para a gente ter, vamos falar assim, um fechamento da nossa entrevista aqui hoje. Nós estamos transmitindo de forma experimental pela TV Gazeta de Cuiabá, pelo canal 19.1, agradecendo a audiência dos amigos que nos acompanharam em casa, aqui pela televisão, e um bate-papo bem interessante com o professor, mas a gente volta com vocês amanhã, na segunda-feira, que hoje é sexta-feira. Na segunda-feira nós vamos falar sobre eleições 2020. Um abraço a todos vocês.
Professor Menezes, assim, agora continuando aqui, nós estamos somente agora nas redes sociais, no YouTube, Facebook, agradecendo, né, a equipe lá da TV que nos dá um suporte. E hoje nós estamos fazendo um experimento para em breve transmitirmos aqui também em cadeia de televisão na Baixada Cuiabana, em algumas cidades do interior. Mas continue seu desenvolvimento, você estava comentando há pouco. Bom, eu acho que o que vocês colocaram é importante, e eu acho que poderia ser pauta de uma próxima entrevista de vocês. Convocar alguém do Ministério Público para que fosse perguntado. Ou seja, será que não estaria na hora, e aí eu comecei isso com o Henrique, de fazermos uma CPI pegando SEMAT, SANEMAT, todas as mates. Porque nós precisamos saber daquilo que foi colocado como alternativa em 97, que era privatizar todas as empresas estatais, o que ela gerou. E o que nós vamos descobrir é o que a Auditoria Cidadã já tinha descoberto. O que eles faziam? Eles pegavam a parte boa, entregavam para o setor privado, ou liquidava para quê? Para que ninguém mais falasse. Liquidava para que isso fosse simplesmente encoberto. Então, o que seria importante agora é exatamente isso. Olha, a SEMAT ainda continua a ser geradora de dívida, a SANEMAT, e pior é isso, é que é necessário saber o que significou o fim da empresa de energia. A empresa de energia, ela foi depois privatizada, depois ela foi devolvida, e agora ela passou por uma CPI, que no caso levou à constatação de uma multa de 16 milhões, porque aí é o seguinte, aqui eu fiz um artigo, que eu procurei investigar exatamente quem são as empresas que estão comprando as empresas de água e de energia no país inteiro. E olha, é uma coisa chocante. Aqui nós tínhamos a CEAL, que era a empresa de energia. Ela foi vendida para uma empresa chamada Energisa. Aí eu procurei saber quem eram os donos da Energisa. O Sindicato dos Urbanitários fez esse levantamento e o dono principal da Energisa era o Lehman, aquele grande banqueiro. A empresa de energia aqui foi vendida por 50 mil reais. Eu continuei investigando e descobri que a Cepisa, que é a empresa de energia do Piauí, também foi vendida por 50 mil reais. E aí me veio aquela dúvida, por que 50 mil reais? Nas duas, são dois estados do Nordeste distantes. Eu até falei, poxa vida, se é para comprar uma empresa de energia que atende o estado inteiro por 50 mil reais, eu poderia ter feito um consignado do Banco do Brasil. Não que seja esse meu interesse. Porque meu interesse é... Nós podemos avaliar assim também, professor. Você imaginou aí o BMAT na época, com uma dívida de 500 e poucos milhões, é isso que o senhor comentou, né? O dinheiro que o Estado contraiu foi comprar um banco como esse. Mas aí tá. O que se faz quando você constata que um tomador de empréstimo não pagou? Você executa. É bem simples. E aí nós entramos num ponto importante. Eu até estive em 2019, se não me engano, outubro ou novembro, lá em Brasília, no Foreton. E lá teve uma reunião levando um grupo de empresários do Mato Grosso para discutir questões com o Banco Central. Quem nos recebeu lá foi o professor Carlos Eduardo de Freitas, que é conselheiro do Foreton, que é o Conselho Regional de Economia aí do Distrito Federal. E ele trabalhou muito tempo com bancos públicos, fazendo auditoria, fazendo fiscalizações. E uma pergunta que eu fiz até para ele, por que os bancos públicos ali naquela época não davam retorno e tinha essas dívidas, né? E a pergunta, não sei nem se eu poderia falar essa história com ele, né, se eu tive essa conversa com ele, mas ele diz o seguinte, parece algo que foi criado para não dar certo. Porque você imagina, um banco que não dá resultado, um banco, como o senhor comentou, não negativa seus devedores, não faz a cobrança, não coloca isso na dívida pública, né? Não corre atrás do dinheiro dos recursos. Aí nós estamos falando talvez de um processo de gestão muito mal elaborado, né? Péssimos gestores e o uso do dinheiro público talvez para financiar algo que não deveria. Emprestou dinheiro talvez para quem não deveria, da forma que não deveria, né? Então gestão talvez é o nome daquilo que a gente poderia chamar de, vamos falar assim, os problemas de um banco como o BMAT. Bom, eu sempre uso o exemplo do super-homem e do jornalista, Clark Kent. E a namorada, Lois Lane, ela convive com os dois. Mas ela não parou para pensar que a cara de um é a cara do outro. Só a gente que vê, né? E
essa incapacidade de se perceber o caráter de classe do Estado faz com que, pegando aonde nós já conhecemos aqui, os agentes privados se elegem agora com a alegação de que vão representar o interesse público. Uma vez eleito, ele passa a fazer essa dubiedade entre uma hora ser super-homem, outra hora ser Clark Kent, e a população não consegue ver que um é a cara do outro e que ela é cúmplice, sem saber. Então, o exemplo nosso aqui já investigado mostra que os usineiros, que são as representações do interesse privado no estado de Alagoas, disputam o poder político e a partir daí eles passam a agir como agente estatal, que deveria ser a representação do interesse coletivo, que na verdade, uma vez eleito, o que ele faz? Ele gerencia e coloca lá alguém que vai representar não o interesse coletivo, mas o interesse individual. Lá nessa gestão, depois que ele fala? Ele fala, não falei que era incompetente? Mas na verdade, é um atestado de incompetência de quem estava na gestão. Não foi o Dante de Oliveira que fez todo esse processo? Peraí, a pergunta é, por que não foi feito nada antes, quando ele estava na gestão? Porque exatamente essa coisa de super-homem e Clark Kent, e as moças que não conseguem ver o caráter de classe, e aí acaba demonizando, porque aí começou a demonização do serviço público e das estatais. E aí, mas por quê? Porque durante muito tempo, as estatais não eram concurso público, as estatais não tinham nenhum critério técnico, as equipes eram indicadas. Era um cabide de emprego, né, professor? Pronto. Era cabide de emprego. Era cabide de emprego, mas na hora que elas começaram a ser geridas, e teve legislação, teve concurso público, teve princípio de transparência, teve tudo, aí o que aconteceu? Manteve-se ainda as indicações políticas. Por quê? Porque a população elegia alguém para representar aparentemente o coletivo, que na verdade era a representação do interesse privado. Mas só que, o que acontece? O que eles estão fazendo? É que eles têm os meios de comunicação. E essa posse dos meios de comunicação permite a eles que isso não seja pautado. E aí... Vamos falar que é uma coisa que nós já vivemos há muito tempo, né, enfrentando. E aí, vamos falar assim, toda vez, os comunicadores como nós aqui, os jornalistas como é nós, que a gente está sempre falando, é hora de renovar, é hora de voltar com consciência, é hora da gente começar a fazer as coisas funcionar nesse país de maneira correta, como o senhor está falando, né? Colocar as regras, as normas, e nossa, fica à vontade de participar, senão você vai ficar de espectador aqui comigo, com o senhor Menezes, e está falando que nós já vamos para nossas considerações finais em alguns minutinhos. Aproveitando o exemplo de um economista experiente, se ele quiser, abandonando um pouco a questão da dívida, nos fale como sair desse blog que nós estamos vivendo atualmente, da caristia dos supermercados. O que se reclama agora? É uma intervenção do governo federal no sentido de baixar? Já tem gente com medo aí de que possa haver tabelamento, mas a verdade é que já tem desabastecimento em algumas regiões. Já se ouve falar que em São Paulo, nos grandes centros, tem mercado de hora. Aqui você só pode levar um saco, você só pode levar um saco de arroz e tal. E por que essa caristia explodiu de repente assim, no meio dessa pandemia? Você tem a receita para a gente sair desse impacto? Bom, meu primo lá de Pochorel, que apoiou o atual presidente, já me mandou um áudio pedindo para que eu utilize no canal que eu tenho, que denuncie o atual presidente, porque ele não está cedendo terras, que é o desejo do meu primo, para poder plantar, já que ele não consegue mais comprar arroz, já que ele não consegue mais comprar óleo de soja. Ou seja, isso revela exatamente que um segmento que votou e que apoiou o atual presidente já começa a se desgarrar. É claro que ele não consegue compreender os demais determinantes. Mas aqui é bem simples, olha só. Por que está havendo uma redução da produção de arroz? Primeiro, nós temos que separar que, o seguinte fato, o agronegócio que produz para exportação, que produz basicamente soja, milho, e a agricultura familiar, que é aquela responsável pela produção de 70% da nossa alimentação. Quem produz arroz, por exemplo, um grande produtor de arroz orgânico do Brasil é o MST. Quem produz a comida é a agricultura familiar.
E a agricultura familiar, ela está sendo perseguida, ela está sendo ameaçada, ela está sendo atacada de todas as formas. Mas o que vai determinar, de certa forma, isso? Então, a China, basicamente, o que a China está fazendo? A China está comprando milho e soja para alimentar gado, para alimentar porco, para preparar a alimentação da sua população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E, de certa forma, o que está acontecendo? Cada vez que há uma valorização do soja e do milho, os produtores começam a sair da produção de arroz. Somado à questão do investimento da agricultura familiar, o que nós temos é exatamente isso. Um detalhe, essa exportação toda, ela não paga imposto. E aí é uma coisa que explica parte da dívida. Porque se não existisse a Lei Candir, o Estado de Mato Grosso teria recebido da União 54 bilhões. 54 bilhões, Alagoas teria recebido 5 bilhões e meio. Então, o modelo de desenvolvimento que está em andamento em Mato Grosso e na maioria dos estados é o modelo agroexportador. É o modelo que coloca o meio ambiente, que levou à expulsão de grande parte da população, inclusive minha família. Eu saí de Pochorel, em parte, em função da chamada Revolução Verde. Ou seja, todas aquelas terras que eram até então usadas por trabalhadores do campo, parte da minha família, todos foram para a cidade, todos passaram a viver em situações precárias. Nem todos conseguiram passar pelo Nilo Povos, passar pela escola técnica, pela UFMT. A maioria esmagadora não teve nenhuma chance. E essa grande parte da população é hoje aquela que está precisando de comer. E o que está faltando? O que está acontecendo é que esse setor do agronegócio, que continua a ser prioridade, porque continua a ameaça ao sem terra, às terras indígenas, ao meio ambiente, ou seja, o governo priorizou um setor do agronegócio e abandonou inteiramente a política de apoio à agricultura familiar. Só que é a agricultura familiar que permite a produção de alimentos. Então, a opção exacerbada dessa prioridade em função do cenário internacional, fez com que também tem mais que isso. É que o dólar, como parte dos insumos nossos, é toda importada. Por quê? Porque estão desmontando a Petrobras, que estão desmontando todo o setor petroquímico, porque estão transformando esse país numa colônia. Nós agora estamos exportando petróleo para os Estados Unidos e importando combustível. Nós estamos voltando, estamos atrás dos anos de 1930, quando começou o processo de industrialização. Nós estamos vivendo um momento de esgotamento de um modelo de desenvolvimento que levou a um colapso fiscal, ambiental, social, e é isso. Ou seja, o grande drama que eu estou vendo agora é que o governo está querendo dizer que não é culpa dele, e pior. O que ele está propondo? Ele está propondo importar o arroz e reduzir o imposto. Mas aí que está, aí vai ser a pá de cal mesmo, naqueles que produzem arroz. Porque os que produzem arroz, a maioria já abandonou para produzir soja, ou milho, ou qualquer coisa. Então, a ausência de um modelo de desenvolvimento que questione essa concepção neocolonial é fundamental. Mas não é só isso. O problema todo é que parte da minha família, que hoje reclama do preço do arroz, ajudou a eleger isso. Parte da minha família continua a apoiar o corte do SUS, mesmo ela precisando de SUS. Parte da minha família continua apoiando o corte de 1 bilhão das universidades. E pior, o corte de investimento da Embrapa, que é a Embrapa que desenvolve novas variedades, seja para a agricultura familiar ou para o agronegócio. Então nós estamos vivendo um momento em que há uma confusão completa, uma complexidade muito grande, e aí o que se usa? O fake news. E aí o mais trágico é que ontem eu estava ouvindo alguém do Mato Grosso da minha família dizendo assim, mas a culpa não é do presidente, porque agora já estão dizendo que a culpa não é do presidente. Ou seja, mas quem é que determina toda a política de desenvolvimento, toda a política agrícola? É ele. É ele. E qual é a preocupação dele? Ele não está preocupado com nada, ele está preocupado apenas com votos que ele possa ter. Ele não tem projeto nenhum para resolver o problema. Desculpa, é que eu estou em crise de aula. Aí eu tenho problema. Todos nós aqui estamos em home office também, agradecendo já aos amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, ao professor José Menezes pela disponibilidade de participar conosco, e vamos ver que nós vamos em breve voltar para conversarmos um pouco mais sobre o assunto, principalmente quando tiver aí, vamos falar assim, um avançar dos números que o senhor falou hoje, nos apresentou por aqui.
Enoque Cavalcante, para suas considerações finais. Agradecer a disponibilidade do Zé de estar dividindo com ele essas revelações. E para orgulho nosso, hora marcada, faltando, né? Vamos ver se a nossa mídia matogrossense vai atrás disso. Já tem um deputado aí, que está subindo na Assembleia, o Henrique Lopes, ex-presidente do CITEP, que se interessou pela questão. Outros deputados se interessarão, outros dirigentes de entidades empresariais se interessarão. Espero que sim. Né? É assim que eu acho que nós, veículos de comunicação, contribuímos para a melhor informação e melhor encaminhamento da vida na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E esperar que a gente tenha a possibilidade de desdobrar esse assunto aqui, né? Quem sabe, se quiser estar aí disposto, a gente possa botar aqui o Rogério Galo e outros para debaterem com esse pessoal da dívida, né, da auditoria cidadã, essas questões. E aí, possibilitar que esse povo de Pochorel, onde tem o Zé fala, possa participar com a gente, né, desde lá de Pochorel, que a gente chegue a todos os rincões do Mato Grosso. Obrigado e até segunda. Eu queria só Eu só queria lembrar que eu tenho um canal que se chama Observatório FAO no YouTube, e nesse canal, ele é exatamente o canal de divulgação do meu grupo de pesquisa, Observatório de Políticas Públicas. Eu sugiro que quem puder se inscreva, porque nós temos que fazer das mídias sociais um canal de divulgar também esse tipo de informação. Porque, infelizmente, hoje, parte das mídias sociais está sendo usada para pedir a volta da Idade Média. E nós temos que criar esse canal, porque isso aí é muito importante. Outra coisa também, nós temos o canal Auditoria Cidadã da Dívida, que é um canal nacional. Então, é muito importante que possamos fazer nossas respectivas redes, porque a extrema-direita já construiu a sua rede não para divulgar esse tipo de informação, vai para fazer fake news. Eu agradeço, mais uma vez, esse espaço e sempre lembro isso. Se não fosse a Escola Niropova, se não fosse a Escola Técnica, se não fosse a Federal da Paraíba, a USP e a Federal de Pernambuco, eu, filho de Pochorel, não teria tido nenhuma chance. E o que nós precisamos exatamente lembrar que, sem servidor público, as possibilidades para o filho do pobre são mínimas. Ou seja, nós temos que ter, no investimento em políticas públicas, a possibilidade de amenização das contradições e dos conflitos que nós estamos vivendo hoje. Porque nós estamos vivendo hoje uma situação de barbárie, de cotidianização da barbárie. Ou seja, 1.000 e poucas pessoas morrem por dia e as pessoas estão absorvendo isso como natural. Nós temos que começar a criar uma cultura de dizer não. Morrer 1.000 pessoas por dia não é normal, 130 mil não é normal. Nós precisamos exatamente lembrar que, se não fosse o SUS, mesmo todo combatido, nós estaríamos com um saldo de mortes muito maior. Então, eu agradeço o espaço e sempre lembro que eu sou fruto do servidor público e continuo a fazer a defesa do serviço público, porque o serviço público é a nossa única alternativa para tentar pensar um mundo um pouco melhor. Obrigado. Só repete novamente o nome do canal, professor. Observatório FAO. É só ir no YouTube, escrever Observatório FAO, curtir, e também Observatório FAO, que é a Universidade Federal de Alagoas. E o outro é a Auditoria Cidadã da Dívida, nós precisamos fortalecer esses canais, porque eles nos possibilitam exatamente essa alternativa de levar as pesquisas direto aos movimentos sociais. A pesquisa não pode ficar... Observatório UFAO. Exatamente isso. Alagoas. Só tem um espaçozinho entre o Observatório e o FAO. Ah, não, mas aí o YouTube... Aí, não, na hora ele lê igual. Ele já localiza com tranquilidade. O Google é o nosso grande mestre. Ele está encontrando para nós. É verdade. Excelente, professor José Menezes. Obrigado pela sua participação novamente. Um grande abraço a você. Curta aí a praia, a chuva, esse clima maravilhoso de Alagoas. E eu e Enoque vamos ficar aqui aguardando chuva por esses dias, ainda com muita fumaça aqui na nossa região e o calor de 38, 40, 42, né, Enoque? É assim que nós estamos vivendo ultimamente. Mas a gente já sabe que é assim todo ano, e vamos torcer que agora, chegada da primavera, agora na próxima semana nós já temos talvez aí alguma possibilidade de chuva, né? Não sei ainda se a gente vai ser privilegiado com isso. Mas
Convidar os amigos para segunda-feira voltar aqui de novo às 7 horas da manhã. Estaremos te aguardando. Eu, Enoque Cavalcante, o Carlos Dias, que hoje não foi possível participar, ele teve dificuldade na internet para não se conectar aqui. Mas na segunda ele estará de volta com a gente falando de eleições 2020. Nós vamos ter um advogado especialista nas regras eleitorais que vão tirar dúvidas dos possíveis candidatos e até mesmo da população das regras, das normas das eleições de 2020. Enoque Cavalcante, um abraço. José Menezes, felicidade para você e a gente se fala num breve momento, assim que for possível a gente tocar de novo no assunto. Um abraço a todos, bom dia!